Boa noite, o Jornal da Câmara está no ar e neste primeiro bloco eu vou conversar com o vereador Ronaldo Rosa. Ele que é o vice-presidente do Legislativo Municipal e presidiu então as sessões online realizadas nesta quarta-feira. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite aos nossos telespectadores. Bem, então tivemos a votação de 3 proposições. Uma delas é uma moção de autoria do vereador Alex Necker e foi apresentada ainda antes da pandemia. Pois é, uma moção que foi apresentada lá no mês de março, quando se iniciou aquela discussão sobre a pandemia e que todas as classes sociais passaram a ter mais dificuldades, quer seja financeira, quer seja de ordem de trabalho, de ordem familiar, enfim, de todos os aspectos. E aqui na nossa região, nós temos na RS 135 o pedágio de Coxilha, como é conhecido, e mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período de dificuldades, o governo do estado estava discutindo naquela ocasião a cobrança, a manutenção da cobrança do pedágio nos 2 sentidos da via. Então o vereador Alex Necker apresentou uma moção de repúdio, entendendo que deveria ser flexibilizada essa questão de cobrança, entendendo as dificuldades da população, dos usuários da rodovia e não cobrar o pedágio em 2 sentidos. Mas, infelizmente, essa cobrança hoje em dia, ela está em vigor, está sendo cobrada nos 2 sentidos, mas, de qualquer forma, a moção da Câmara, ela mostra o posicionamento do Poder Legislativo aqui de Passo Fundo, né? Iniciativa do vereador Alex, mas que é de todos os vereadores, já que foi aprovado de forma unânime, os vereadores contrários, né, a esta cobrança, e agora o nosso repúdio será encaminhado ao governo do estado para que ele tenha ciência de que pelo menos esse parlamento aqui não concorda com esta ação do governo de fazer essa cobrança nesse momento delicado. Também tivemos a aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, prorrogando a contratação temporária dos profissionais da saúde. Me fala um pouco mais sobre essa proposta, vereador. Esse projeto, ele vem a prorrogar apenas aqueles contratos dos médicos que já estão atuando, médicos especialistas, que já estão atuando nos CAIs aqui da nossa cidade e alguns deles nos PSFs e ambulatórios. Nós estamos vivendo um momento crítico na área da saúde, talvez uma das maiores crises da nossa história, e o município reforçou a sua capacidade de atendimento, que é uma reclamação constante da população de falta de médicos nos postos, e lá, então, há um ano atrás, o município contratou 44 novos médicos através desse contrato temporário e emergencial. E agora, no final do mês de junho, da grande maioria desses médicos está findando, então, o contrato. E é necessário que a gente possa renovar, tendo em vista que ninguém sabe até o momento até quando a gente vai nessa situação, até quando será necessário esse reforço. Então, a Câmara de Vereadores dando mais uma vez a sua contribuição, no sentido de que é necessário que a gente tenha agilidade na análise desta matéria, na votação, tanto que está sendo feito um mutirão entre as comissões permanentes, estamos intensificando as sessões online para que a gente consiga votar projetos desta envergadura, para que a população não venha a ser prejudicada, porque se há um atraso aqui na Câmara na votação desse tipo de projeto, os médicos estão logo fim do projeto, o contrato, agora no mês de junho, eles não teriam mais como atender nos postos, e aí a população é quem fica sem atendimento. E a Câmara está fazendo todo o esforço, toda a dedicação para que a gente possa, em tempo hábil, colocar em dia esses contratos e que os atendimentos não tenham nenhum problema no que se refere à continuidade dos atendimentos. Isso vai ao encontro também de uma outra proposta que foi aprovada há pouco tempo, também para a contratação de mais profissionais na área da saúde, né, vereador? Sim, esse outro projeto que se refere é um projeto que também foi elaborado pelo Poder Executivo no sentido de dar ainda um aparato maior nas nossas unidades de saúde. Os hospitais aqui da nossa cidade, que é o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Clínicas, são os 2 hospitais que estão tratando os casos de Covid-19. Então, e nós temos no CAIS do bairro Petrópolis, que é a unidade de referência nesse tipo de atendimento, mas nós não podemos esquecer que nós temos toda a rede que ela não parou de atender. E até porque muitas pessoas, né, e a gente pede isso para a população, as pessoas não podem ir direto aos hospitais, né, e tem que ser feita aquela triagem no centro de referência ou, quem sabe, uma primeira triagem nos postos localizados nos mais diversos bairros da cidade. Então é preciso que lá
tenha um médico que possa averiguar os sintomas do paciente, os sinais, e já ali ter uma percepção se é ou não algo mais grave que precisa ser encaminhado para os hospitais. Então esse reforço todo na questão de recursos humanos, de médicos, profissionais médicos, é justamente para que a gente possa aliviar lá na ponta final, que é nos hospitais, onde realmente para os hospitais só vão aquelas pessoas que realmente precisem de atendimento médico hospitalar. Vereador, finalizamos então falando da próxima sessão. Temos já marcada então para sexta-feira mais votação. Mais votação, mais uma sessão plenária extraordinária online, onde já temos um projeto de lei na ordem do dia, que se refere a classes de servidores públicos municipais, como procuradores do município, engenheiros, arquitetos, enfim, são projetos que o Executivo Municipal tem lá, antes de nós entrar nesse período de pandemia, já havia uma série de projetos prontos para serem encaminhados ao Poder Legislativo, para que fossem apreciados e votados esse ano ainda, mas que acabou retardando ou atrasando o encaminhamento desses projetos por causa da pandemia, mas que agora, aos poucos, que a gente entrando no ritmo das sessões plenárias online, conseguindo votar as matérias, o Executivo vai começar a encaminhar esses projetos que valorizam os servidores municipais, ou que nem chega a ser valorização, porque isso eles já têm, mas que reconhece essa valorização também para o futuro. E nós estaremos votando, então, na próxima sessão plenária extraordinária online, projetos de interesse dessas classes e que vem também a dar uma tranquilidade para o andamento administrativo da Prefeitura. Vereador Ronaldo Rosa, obrigada pelas informações e uma ótima noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E você confere no próximo bloco as novidades no processo licitatório para ampliação e reforma do aeroporto Lauro Cortes. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Para você, o que é o amor? Coração. Quando gosta de uma pessoa. É paz. Carinho. Carinhoso. É quando a gente gosta de uma pessoa. Amar. E é tendo a chance de ser criança que elas descobrem o poder transformador do amor. ONG Amor. Criança sendo criança. Acesse amor.org.br e saiba como ajudar. A pandemia do coronavírus parou o mundo, mas quem precisa de sangue para viver conta com a sua doação para não parar para sempre. Se você não foi infectado pelo coronavírus e não apresenta sintomas da doença, doe sangue. A doação de sangue é segura para quem doa e para quem recebe. Agende dia e hora para a doação. Use máscara e evite aglomeração, mas não deixe de ajudar a quem precisa de sangue para viver. Procure o hemocentro mais próximo e deixe um pouco de você, que é muito para outros. Doar sangue é doar vida. O Jornal da Câmara está de volta para falar da relação da diabetes com a Covid-19. Nós vamos assistir agora um vídeo do médico endocrinologista Tiago Fritzi. Esta é uma parceria com a Escola de Extensão da UPF.
Muito tem se ouvido falar do risco que os pacientes com diabetes têm de evoluírem mal caso contraiam o Covid-19. E isso surgiu a partir de várias informações que nós vínhamos conhecendo de que pacientes com diabetes precisavam internar mais, precisavam de mais necessidade de UTI e tinham maior risco de evoluir para óbito. Com o passar dos dados e da pandemia em si, a gente começou a entender melhor quem é esse paciente com diabetes que tem maior risco. Então, isso é extremamente importante de descrever que nem todo portador de diabetes está em risco maior de evolução desfavorável. Qual é, portanto, o paciente com diabetes que tem maior risco? O paciente seria aquele maior de 60 anos, que tem ou teve, durante muito tempo, um descontrole da sua doença, ou seja, os níveis de açúcar sempre muito aumentados, que apresenta complicações relacionadas ao diabetes, como a retinopatia diabética, que é a doença do olho relacionada com o diabetes, infarto prévio do coração ou doença cardíaca, doença renal, insuficiência renal, com necessidade ou não de diálise, má circulação, principalmente em pernas, relacionadas muitas vezes com amputação de dedos, enfim. Esse paciente é o paciente em maior risco de evoluir mal caso contraia o Covid-19. É importante relatar, portanto, que se você tem diabetes, mas mantém seu controle glicêmico adequado, não tem complicações crônicas, tem menos de 60 anos, o seu risco de complicação caso contraia a doença é muito semelhante ao paciente que não tem diabetes. Portanto, aí está o fator fundamental do controle glicêmico adequado, porque isso reflete diretamente na nossa capacidade de resposta à infecção. E o médico endocrinologista traz agora algumas dicas para manter o cuidado com a saúde. A primeira dica que eu deixo para vocês nesses períodos de quarentena: evitem muito os excessos alimentares. Tentem não fugir da sua rotina alimentar. Evitem comidas muito calóricas e evitem aquele famoso ficar beliscando toda hora, porque isso é um desafio. Qualquer paciente que faça tome essas condutas inadequadas, na maioria das vezes piora muito o seu controle glicêmico. E esse é um momento que a gente tem que manter o controle glicêmico o melhor possível. O segundo ponto que eu deixo como dica é manter uma hidratação adequada. Então tomem água, isso é fundamental para que os nossos mecanismos de defesa do organismo funcionem, portanto manter a hidratação adequada é fundamental. O terceiro ponto é ter o melhor sono possível. Dormir bem reflete na nossa capacidade de resposta aos agressores externos. Claro que a gente vive uma fase de que dormir bem nem sempre é fácil, é um período de ansiedade, de incerteza, mas a gente tem que tentar manter a nossa rotina de sono o mais saudável possível. O quarto ponto é, para aqueles que faziam atividade física, façam o possível para mantê-la. Aqueles que não faziam, essa é uma bela oportunidade de iniciar esse novo modo de vida e levar isso como uma herança positiva da pandemia. Quando e como eu vou fazer atividade física? Bom, a resposta aqui é como eu conseguir. Eu posso fazer com professores em videoaulas, eu posso, por opção, sair caminhar na rua ou fazer minha corrida, se eu já fazia isso, sendo que, obviamente, em ambientes externos eu tomo os cuidados necessários. Lembrando que agora no nosso território estadual é obrigatório o uso de máscara e uma dica importante da máscara é que ela não deve ficar sendo manipulada, abaixada, erguida. A partir do momento que eu coloquei minha máscara, eu só vou levar minha mão de volta quando eu for retirá-la ao chegar na minha casa. E, obviamente, aquelas orientações de quando chegar em casa, tirar o seu calçado, tirar a sua roupa, adentrar no ambiente interno da casa e fazer sua higiene, tomar o seu banho, que isso vai servir como proteção pessoal e também como proteção dos seus familiares contra qualquer patógeno que possa ter sido levado da rua. O último ponto que eu quero chamar a atenção nessa questão geral de cuidar da sua saúde é: jamais pare suas medicações de uso regular sem acompanhamento ou sem orientação médica. Nós temos visto muitas notícias relacionando que remédio tal poderia piorar ou melhorar a evolução da pandemia, mas o profissional mais adequado para tirar essas dúvidas é o médico que lhe acompanha. Portanto, se há alguma dúvida em relação aos medicamentos que você usa, converse com o seu médico, mas jamais pare de usá-los por conta própria, porque isso vai refletir diretamente no controle glicêmico, piorando esse controle. Portanto, conversem com seus profissionais, que eles são os capacitados para tirar essas dúvidas. Para terminar,
nós vivemos uma época de muita informação, nós recebemos informação de toda parte, da televisão, do computador, do próprio celular, e infelizmente grande parte dessa informação ela não é verdadeira, são informações falsas, e isso faz com que a gente tenha às vezes conclusões precipitadas. Portanto, qualquer informação que você receba, que não tem referência, que não se sabe quem escreveu, evite compartilhá-las e evite adotá-las como verdade absoluta. Se você tiver dúvida, pergunte para os seus profissionais que assistem vocês, porque eles estudaram, eles têm o conhecimento baseado em pessoas que dedicam a vida a criar realmente informações verdadeiras. Portanto, filtrem muito essas informações que vocês recebem das mídias sociais. Temos novidade no processo licitatório que prevê a reforma e ampliação do aeroporto Lauro Cortes. A empresa deve apresentar uma nova proposta em 15 dias. E se for aprovada, as obras iniciam em 2 meses. Depois de mais de um ano que saiu a licitação da obra de ampliação e reforma do nosso aeroporto, né, houve um entrave burocrático entre a empresa e a ANAC. Ou seja, quando saiu a licitação, o material empregado na pista foi muito bem especificado na licitação, no edital da licitação. No entanto, a empresa vencedora, não sei o porquê, né, queria botar no lugar daquilo que foi exigido no edital da licitação outro produto, um produto bem inferior. Essa empresa não entende que para uma pista de aeroporto é bem diferente de uma pista para automóvel, para caminhão. As normas que a ANAC emprega são todas normas internacionais, ou seja, é assim e não pode ser assado. Atrasou-se mais de um ano. Esta obra poderia estar quase sendo inaugurada, mas infelizmente houve esse problema. Mas a novidade é boa, é ótima, mas nós, vereadores, Câmara de Vereadores de Passo Fundo, nós, executivo, prefeito, vice, secretário Cadu, os deputados da região, tanto a nível federal como estadual, prefeitos da região, todas as entidades de classe de Passo Fundo e da região, não podemos achar que está tudo certo. Não, não está. Nós não podemos cruzar os braços. Isso nunca aconteceu, principalmente comigo. Eu nunca desisti. E os meus colegas também nunca desistiram. O executivo nunca desistiu. Só que foi batendo uma ansiedade muito grande, porque se anunciava que ia sair a obra para dia X. E esse dia chegava e novamente era adiado. Então, nós estamos, sim, permanentemente de plantão, acompanhando passo a passo toda o trâmite do último projeto que tem que ser apresentado a Porto Alegre e Porto Alegre levar a Brasília para, assim, aí sim, aprovado, o governador do estado já assumiu o compromisso de vir a Passo Fundo assinar o termo de início das obras de ampliação e reforma do nosso aeroporto. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.